Menino, coisa boa você aqui no História de Sonhos. Bem-vindo, Igor. Boa noite, pessoal. Cheguei agora correndo, mas graças a Deus deu tempo. Opa, Ai, que bom. Bom, a seja gente, bem-vindo. a gente te esperava porque a prosa é boa, então pode ficar tranquilo que a gente te esperava. Igor, eu tenho muita coisa para te perguntar e o pessoal é muito curioso, porque eu falo de você em vários momentos aqui no História de Sonhos. Há 3 anos, 2 anos atrás, eu te pedi autorização para isso, né, para que eu pudesse contar um pouco do que eu sabia a seu respeito, porque a sua história inspira a gente. Então, eu quero fazer uma pergunta que é de praxe aqui, mas antes eu quero te falar que a professora Juliana, de História de Sonhos, está acompanhando a gente, porque ela é a professora que me ajuda naquele projeto que você tanto gostou, que é o Eu Sou Autor da Minha História, aonde a molecada escreve os seus livros. Igor, quem é você? Quem é o Igor? Eu sou nascido, criado aqui em Campinas, no distrito do Campo Grande, tá? Nasci em 1986, tenho 34 anos, e na última eleição eu resolvi aceitar o desafio de sair candidato como vereador e fui eleito aqui em Campinas com 7.670 votos. Então eu estou, né? Não sou, mas estou como vereador no município. Mas antes de tudo isso, não foi tão simples assim, né? Nós começamos um trabalho social há 10 anos atrás, um trabalho informativo através de uma rede sociais, das redes sociais da página Campo Grande, aqui do meu distrito. Começamos a ser um ativista digital. E através desse trabalho, pudemos alcançar bastante pessoas, principalmente na questão de informação e ajudas do dia a dia, desde um documento perdido, de um cachorro, de um gato. Então, atendemos várias demandas, até os problemas públicos. E aí a população, né, a gente conseguiu converter, aceitar esse desafio e converter em voto, porque a população viu em mim uma certa representatividade, uma certa liderança, tá? Eu sou casado, tenho 2 filhos, um filho, o Luan, de 15 anos, e a Laura, de 9 anos. Sou casado há 16, fui pai aí com 17 anos, né? Então, começamos uma vida, eu e a Renata, minha esposa, muito cedo, ela tinha 16 anos. Então, nós começamos cedo, eu perdi o meu pai, vítima de uma violência, de um assalto, ainda jovem, né, com 15 anos, minha mãe com 15, desculpa, um problema de saúde, e meu pai eu perdi aí com 16 anos. Então, desculpa, com 17 anos. Então, a gente teve uma vida, eu e a Renata aí, juntos, só nós dois, bem cedo, né, com o apoio, lógico, das minhas irmãs, mas sem a questão do pai e a mãe, vítima da violência aqui do distrito mesmo, ele trabalhava aqui. E eu via que faltava alguma coisa, né, nesse meio desse caminho, faltava algum propósito. Então, foi aí que surgiu a ideia, fui estudar, eu fiz parte daquele programa Escola da Família, do governo do estado de São Paulo. Eu quero começar por aí, Igor. É por aí que eu quero começar. Porque a primeira vez que eu escutei o seu nome, escuta bem, Juliana, para você ver como são as coisas e como que o universo conspira, né? O Igor foi fazer faculdade, e aí, como todo jovem da região menos privilegiada, a gente pode dizer assim, pagar a faculdade como é que faz, né? Naquela nossa época, nessa época que a gente está falando do Igor, a escola da família era uma grande oportunidade para quem estava se formando, né, Igor? Porque você trabalhava aos finais de semana dentro de uma escola, fazia um trabalho para a comunidade e, em troca disso, você tinha a sua universidade, mas precisava garantir as notas. Estou certa, Igor?
É exatamente isso. Então, nós enfrentamos aquele desafio, né, social, porque pai de uma criança ainda, né, uma criança bem bebezinha ainda, casado recentemente, ganhando pouco, né, ainda sem formação, começo de vida, saindo do ensino médio. Então, os desafios sociais nas costas, né? E aí a escola da família foi uma opção que me apresentaram para mim ser o educador universitário, né? Que é o cargo que os universitários ocupam, para trabalhar sábado e domingo na escola estadual, pública, desenvolvendo projetos. Em troca disso, o governo pagava a faculdade aí numa bolsa de 100%, né? E eu fiz na área de TI, Tecnologia da Informação. Ô, Igor, é daí que nasce o Infocampo Grande? Não, o Infocampo Grande ele nasceu um pouquinho depois. Daí nasceu o voluntariado, digamos assim, né? Aí surgiu em mim o trabalho, porque por mais que tinha um salário que na verdade era bolsa, né? Que não deixa de ser uma contrapartida, digamos assim, mas a gente começou a fazer de maneira voluntariada, haja vista que depois que eu me formei, eu continuei fazendo as aulas de informática na mesma escola, né? Então, assim, surgiu daí, nasceu a sensação de fazer o voluntariado, o pagamento que é. Então, eu tinha, no meu projeto, no período da manhã, eu tinha 30 alunos também no período da tarde, no sábado. E no domingo também, 30 de manhã, mais 30, e não eram as mesmas turmas. Então, só dentro do meu projeto, era 120 pessoas, né? No mínimo, porque às vezes a família acompanha e fica participando de outra atividade. Porque a escola da família era essa ideia, fazer um ciclo ali de atividades entre os educadores, os gestores. Então, na área de informática, geralmente pessoal, os homens, assim, iam mais para a área do esporte, né, para usar a quadra. Eu fui para a parte de tecnologia, então eu tinha um curso que era para terceira idade, à noite, uma das turmas era a terceira idade, 2 turmas eram para adultos, e uma turma para adulto e outras 2 que sobravam era para crianças. Então, assim, era um sucesso. Inclusive, eu fui aqui em Campinas, o meu projeto como educador universitário, na época eu fui premiado por uma capacitação que teve em Pedreira, se eu não me engano, entre alguns projetos. O meu aqui, o nosso aqui do Campo Grande foi contemplado, eu pude participar dessa capacitação lá, que era do estado todo. Me conta uma coisa, Igor. Fez lá o seu trabalho de voluntariado. De repente, o seu nome começou a ficar em evidência, porque eu já me lembro de você, assim, 2014, 2015, as pessoas já falavam de você fazer o bem sem olhar a quem. Criar essa conexão, sabe? De fulano precisa disso, cicrano tem aquilo, vamos colocar fulano e cicrano para conversar, né? Vamos promover esse encontro. Você sempre fez ponte para as pessoas. Quando que isso começa de verdade para você? Isso aí aconteceu já depois de formado, tá? Então eu me formei, fui trabalhar, né? Fiz estágios, fiz alguns estágios, mas me formei, fui trabalhar em Paulínia. E aí nosso distrito aqui do Campo Grande, assim como o distrito Ouro Verde, só por curiosidade para quem nos assiste, eu vou trazer algumas informações, algumas curiosidades legais. Os 2 maiores distritos do Brasil, tá? O primeiro é o Ouro Verde, o segundo é o Campo Grande. Então, Campinas possui os 2 maiores distritos do Brasil. Então, nós temos falando aqui do Campo Grande 90 bairros, mais ou menos 200 mil habitantes, tá? Então, é uma macro-região mesmo, é um distrito super populoso, né? Então, o que acontece? Ele tem uma característica de distrito dormitório, onde as pessoas saem para trabalhar e só retornam à noite, na sua grande maioria.
E eu seguia esse perfil. Então, eu saía para trabalhar, passava mais tempo fora do distrito do que dentro do distrito, né? Voltava à noite e não sabia o que estava acontecendo na nossa região. Foi aí que eu tive a ideia, por ter familiaridade com o desenvolvimento de sistemas, sites, né? Essa situação, eu resolvi criar uma página de notícias. Era um site, não era uma página na rede social. Tá? Então, eu criei com conhecimento tecnológico, não me custou tanto, né? Só me custou um valor mínimo ali de hospedagem, etc. E aí eu desenvolvi um site de informações. E eu percebi que esse site de informações ele tinha bastante acesso, porém, ele tinha uma taxa de rejeição grande. O que é a taxa de rejeição? Quando a pessoa acessa o site e o tempo que ela permanece não é o suficiente para ela ler o texto. Então, opa, eu tenho acesso, mas eu não consigo prender ali. Então, a característica da região era o quê? Era foto, título, subtítulo. A pessoa sai, não gosta de ler muito, né? E aí eu fui para as redes sociais. Poxa, vou pôr uma imagem e texto, informações apenas. E surgiu a ideia, que até então não existia, de começou, olha, eu perdi meu cachorro, não dá para ajudar? Ah, dá. Olha, eu perdi meu RG, antes era o Correios, né? A agência dos Correios, achados e perdidos. E aí nós, digitalmente, tomamos essa posição do Correios, né? Porque até o Correio não tinha aqui, assim, essa característica. Então, olha, tá com a fulana o documento do ciclano. E aí todo mundo se sentiu possível fazer parte de uma corrente do bem. Poxa, eu nunca antes pensei em poder ajudar alguém, agora eu posso, compartilhando as postagens do Igor. Olha, eu tenho aqui uma cama que eu não quero mais, ali tem a ciclana que precisa. Então, eu fui criando uma ponte, né? Vamos pensar assim, uma ponte de benefício, uma ponte, uma corrente do bem. Eu não sou o protagonista desse projeto, eu só fazia a interlocução digital, né? Então, eu acabei sendo, como eles chamam hoje, naquela época não tinha, mas eles chamam hoje de influenciador digital. Por quê? Influenciava a comunidade a certas atitudes, né, de maneira digital. Olha, ali nós temos uma pessoa que a casa pegou fogo, se você tem dois fogão aí, não quer mais um, e quiser lá dar, a gente sabe quem precisa. E as pessoas começaram, e o ser humano tem essa característica de doar. Eles têm sim a característica de doar. O ser humano se sente melhor quando ele pode doar. Todo mundo é muito melhor doar do que receber. A sensação, o pagamento da doação, ela é muito grande, né? E ela vem de uma energia mesmo, né? Muitos, não sei o nome, muitos falam que é uma energia positiva do mundo, outros Deus, cada um tem a sua convicção, mas o que é certo é que existe esse pagamento em fazer. E eu fui criando essa ponte digital entre as pessoas. Igor, você tem noção de quantas oportunidades o InfoCampo Grande conseguiu promover nesses quanto tempo? Quantos anos já? Olha, nós estamos há 9 anos, né? Não dá para saber a quantidade de oportunidades, não. Foram várias, a gente não tem assim no início, né? Nós não fizemos esse acompanhamento, esse censo, mas é bem isso, Ana, você conseguiu trazer um pouquinho do que realmente foi sendo construído nesse tempo. O que acontecia? Volto a dizer, olha, as amigas, o pessoal conversava no ônibus, em casa, na escola, olha, perdi meu RG, então chama o Igor, perdi meu cachorro, chama o Igor, eu preciso anunciar uma vaga, chama o Igor, quero abrir uma loja, vou abrir, preciso divulgar, manda lá para o Igor. Então a gente começou de várias maneiras a ser esse canal positivo na vida das pessoas, né? Então, na verdade, era uma rede de... Desculpa interromper, mas era uma rede de informação e de conexão. Porque além de informar, né, o que estava acontecendo naquele momento de uma forma mais dinâmica, mais assim, próxima da população, também tinha conexão. Porque, na verdade, você
conseguia unir as pessoas que precisavam, né? O que precisava e o que podia ajudar. Porque a hora você precisa e a hora você pode ser ajudado. E a hora que você está ajudando, você também está se ajudando, né? É isso mesmo, professora Juliana, acontecia isso mesmo, e aí foi desenvolvendo novos trabalhos, além de postar, eu tive a oportunidade de começar a produzir conteúdos próprios, essas informações, né, que a Ana falou, por exemplo, vai ter uma greve do ônibus em Campinas, aí eu tive a oportunidade, então, de trabalhar dentro de um comitê gestor político. Então, toda vez que tem uma crise dentro de um município, numa situação, é montado um gabinete de crise para lidar com essa situação. E eu lá percebendo, eu vi que o gabinete de crise político, né, ele serve muito mais para blindar o governo do que para ajudar as pessoas, né? Então, ali tem o secretário de comunicação, como que nós vamos fazer, o secretário de transporte, qual é a resposta. Então, aí o que eu fiz? Aí eu inventei o gabinete do povo. Então, durante as greves, durante os transtornos, olha, gente, vai ter greve, qual ônibus vai parar? É esse. Essa linha não para porque é de outra empresa. Então, quem vai pegar essa linha, avisa o patrão, ou vai de carona, ou pede, né, para alguém levar. Se organiza antes. Se organiza antes. Isso, olha, está tendo um acidente, vai ter uma obra programada, vai acabar a água. Então, eu comecei a produzir conteúdos também de utilidade pública informativos. E aí foi o que fez bombar a página, porque isso ia para Campinas inteiro, passou a ser só além do distrito. Tá? Então, Ô, Igor, o alcance hoje da Info Campo Grande, você sabe? Sei, a gente tira relatório mensal, né? Hoje nós temos 82 mil curtidas na página, e o último mês agora nós tivemos um alcance de 1.200.000 pelo Facebook, tá? Ô, Igor, uma coisa muito importante que eu preciso que você conte. As pessoas no início, elas credibilizavam o que você fazia? Elas te davam essa oportunidade? Você tinha já esse discurso para que as pessoas pudessem acreditar na sua boa intenção? Ou no começo foi muito difícil? Só para me posicionar aqui, Ana, em qual situação? Porque eu tive duas grandes. Uma quando eu resolvi vir para a área política, ou não, quando eu comecei... Vamos falar antes. Tá. Porque da área política eu quero mostrar que isso foi uma consequência, na verdade. Uhum. Você tentou fugir por um tempo, mas não teve jeito. Já estava aí e ia acontecer. O povo precisava de alguém que representasse do jeito que você consegue fazer. Eu acho que eu tenho muita gente do Campo Grande aqui que não me deixa falar uma inverdade. Se a gente pensa nessa região, a gente pensa em você. Mas até chegar ali, estou falando lá do seu começo, lá atrás, Igor, porque tem muitos meninos que querem montar o seu canal, que querem montar a sua página, que querem montar o seu tal do vlog, né, que querem contar a sua história na internet e tem dificuldade de se credibilizar nesse começo. Como é que foi para você? Legal, boa pergunta, Ana. É o seguinte, eu lembro sim como foi, e assim que começou a ganhar proporção, né, enquanto estava ali devagar, foi mais tranquilo, mas toda a exposição, igual nós estamos nos expondo aqui hoje digitalmente, toda a exposição, ela tem um impacto. E o primeiro impacto que eu sofri, assim, que foi difícil para mim, eu queria compartilhar, é bom para que outras pessoas também saibam, assim. Eu compartilhava, aí eu comecei do nada, eu não sei, eu comecei a receber uns ataques sincronizados. Ou seja, muita crítica, isso e aquilo, e comecei a ser xingado de até coisas que eu nunca na vida pensei, sabe? Vagabundo, quer se aparecer, sem vergonha, safado. São palavras fortes para um pai de família, né, honesto, trabalhador, que está tentando fazer o bem. Eu não estava acostumado com isso, mas quando eu comecei a crescer muito, eu comecei a receber esse tipo de ataque sincronizado, né, orquestrado, e eu me bloqueei. Tá? Eu tive um bloqueio, eu não queria mais fazer a live, porque isso não estava fazendo bem para mim. Tá?
Então eu bloqueei, eu não lembro um tempo, se foi uma semana ou 15 dias aí, só que eu bloqueei. E aí eu tive né, buscando, eu acredito muito em Deus, eu tenho a minha fé. Então, em buscando, em oração e tudo, continuei. E aí me veio uma direção, que eu falo, é uma ideia, é uma direção. Olha os grandes líderes. Aí eu fui ver, eu acho que era a Dilma presidente, Lula, não lembro agora, fui lá ver uma enxurrada de crítica. Olha lá os dos líderes religiosos que você gosta, aqueles que você gosta. Aí há uma enxurrada de crítica. E aí me fez entender que toda liderança, ela passa por isso. Toda liderança. Então, se algum dia alguém quiser chegar numa posição maior do que aqui está, o primeiro passo é ela saber lidar com as críticas, saber absorver o que é bom e rebater aquilo que é ruim. Então, essa foi a primeira lição lá atrás que eu tive que aprender para conseguir, até hoje, conseguir chegar nesse pouquinho a mais que eu estou hoje, né? Ocupando um espaço que a crítica é pior ainda, e não era político, hein? Imagina, era só um influenciador digital. Então, a dica, né, uma história que eu deixo e uma lição que eu passei, tá? Aconteceu comigo isso, uma preparação, e eu acho que é importante compartilhar. Ô, Igor, quando você fecha os olhos e lembra, né? Porque a gente está falando de uma história pública de quase 15 anos, se eu não estou enganada, se eu não estou aí fazendo conta errada. Por que uma história pública? Porque desde que você, até o fato de você perder o pai, perder a mãe muito jovem, acabou te colocando em evidência. Porque logo você também foi pai, e pai na adolescência, ainda buscando profissionalização e teve que construir família, e foi arrimo da sua família. Tudo bem, teve as suas irmãs com você, e a gente reconhece o valor da família nessa hora. Mas assim, na tua região, é muito comum o garoto se perder. Aí no Campo Grande, é muito comum um garoto de 16, 17 anos que passa por traumas como você passou, por dificuldades como você passou, né? Perdeu os pais muito jovem, de repente vai ser pai e ainda não está preparado para isso, não tem uma situação financeira resolvida e acaba se perdendo. Quando você olha para a tua história, não foi sorte, Igor. Isso veio o quê? É base familiar. A que você atribui? Base familiar, base religiosa. Da onde que vem, Igor, essa força lá atrás do jovem Igor buscando fazer o bem por ele mesmo também, para ser bom caráter, para ser honesto, para ser exemplo para o filho? Da onde que vem? Olha, eu acredito que toda grande ação como essa, igual perder o pai, a mãe cedo, me fez até a maturidade, né? E mais rápido, né? Ali ser pai, trabalhar, né? Ter que carregar esse fardo nas costas me fez ter mais maturidade e preparação um pouco mais rápido do que o comum. Porém, eu acredito que essa revolta, toda revolta que a gente tem na vida, nós podemos canalizar de duas formas. Ou aprender essa revolta para mudança, mudar a realidade, para tentar mudar a situação, ou aquela revolta que a gente, né, absorve como se tudo fosse contra a gente, né? Então aí a fé nos ajuda a entender que é uma revolta de não aceitar a situação que eu estava vivendo, né? Essa é a revolta. Olha, a revolta contra o ambiente. Eu não estou revoltado de morar no Campo Grande, eu estou revoltado de viver num ambiente como esse. Como que a gente pode mudar isso? E essa revolta, ela nos traz coragem, ela nos traz perseverança. Então, a revolta, ela vem para todo mundo. Nos dias, um dia ou outro, os dias propícios e os dias adversos. Os dias adversos é comum. Então, cabe a gente nos revoltar contra o problema, né? Para buscar alguma mudança. Então, eu creio que foi tudo isso. Obviamente, né, diante da minha fé, no momento assim que eu estava me perdendo em relação a marido, em relação a pai, sabe?
com algumas atitudes que não eram legais, assim como pai, como marido. E aí Deus teve a misericórdia de mim, porque via que as minhas intenções não era de uma pessoa ruim, mas eu estava tendo algumas atitudes que não eram legais. Então, um coração, a gente sempre tem, né? Um coração bom, a gente alcança a misericórdia. Eu era uma pessoa boa com atitudes que não estavam sendo legais naquela época, né? Queria conhecer mais o mundo, queria, né? Não queria muito esse compromisso. Então, eu passei por isso também. E aí, aí que eu acredito, né? Que o coração bom, ele alcança a misericórdia nos dias difíceis. Então, foi nesse tempo também, então eu retribuo muito e reconheço, e a outra dica que eu deixo para todo mundo: seja uma pessoa boa, que nos dias maus, nos seus dias ruins, você vai alcançar a misericórdia, com certeza, e para sair e para ser uma pessoa melhor, para dar essa repaginada e poder cumprir um propósito melhor de vida. Você, de repente, foi... Você teve que ter informações políticas. Você foi buscar conhecimento político. Por quê? Porque você queria produzir o bem dentro da região, mas tudo passa pela política. A população, de modo geral, ela é aversa ao político ou à política, porque não entende que tudo vem da política. A gente depende da política para ter uma lombada, a gente depende da política para ter uma faixa de pedestre, a gente depende da política. Tudo dentro de uma cidade, para criar a estrutura, passa pelo poder público, e isso é política. Então, você foi se informar. De repente, como é que veio a ideia do vereador? Porque quando eu queria que você contasse a sua história para os meus meninos, quando a gente teve essa oportunidade, lá atrás, você me disse: Ana, segure um pouquinho, porque como vai sair a campanha, eu quero contar, eu fico feliz de você querer colocar a minha história para os seus alunos, achar que eu sou referência. Você ainda falou assim: você acha que eu sou uma referência, né? Você ainda falou isso, porque você está falando de fulano, de cicrano. E eu disse para você, falei: então a gente espera passar a campanha, e aí você ganha essa eleição, pelo amor de Deus, porque a gente precisa de gente boa lá, e ganhando você vem conversar comigo, e a gente esperou, inclusive, o seu primeiro ano passar. Por quê? Porque você queria contar a sua história com a lisura de sempre. Não que você não pudesse fazer isso antes, não é isso. É que você não queria usar isso de trampolim político. Eu preciso dizer isso para as pessoas, tá, Igor? Você não queria usar uma conversa como essa nossa como um trampolim político para você. Não fazia sentido, não é o seu caráter isso. Então, assim, lá atrás, Igor, quando chega para você a informação, vamos disputar uma eleição, o que você sente? E sobre a questões políticas, o que aconteceu? Eu recebi um convite com o avanço, né, o sucesso da página. Eu recebi o convite para trabalhar de assessor político no então gabinete da vereadora Neuza do São João, que foi uma vereadora aqui do distrito do Campo Grande também. E outra coisa, outra dica que eu deixo para qualquer pessoa de qualquer área, que eu falo que dívida de gratidão não prescreve. Deus usa as pessoas para nos capacitar, abrir portas. Então, a gente nunca pode deixar de reconhecer e agradecer as pessoas que Deus colocou nos nossos caminhos naquele momento. Então, naquele momento, eu recebi esse convite para ajudar a vereadora. Aí, então, ela, na próxima eleição, ela perdeu, e eu fui convidado, como sou formado em TI, eu fui convidado para trabalhar na IMA. IMA é a Informática de Municípios Associados, a empresa de tecnologia de Campinas. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro dessa empresa, de fazer tecnologias para o cidadão, né? E assessorar. Trabalhei na área de comunicação. Fui trabalhar também da assessoria, dentro do posto de saúde, para entender como que era o dia a dia de um postinho de saúde, como que era o outro lado. Eu conheci o lado do cidadão, mas eu não conheci o lado profissional de estar dentro da unidade. Fui trabalhar também na UPA do Padre Anchieta, tá? Para entender como que era essa demanda que agora hoje eu estou vivendo na pele, né, como vereador, mas que eu combatia bastante ali, criticava também, né? Então eu fui trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar nessas áreas, nesses setores públicos. Então, eu trabalhei na Câmara Municipal, UPA,
centro de saúde, empresa de tecnologia e participei de algumas campanhas. Até então, eu estava disposto a ajudar novamente, né, a eleição da então ex-vereadora na época, Neuza, até que ela me chamou e falou assim, olha, você vai ser o candidato, eu não quero mais, eu acho que a minha fase, né, passou, eu sou dona de negócios, de mercado, e você está no caminho certo, e eu que te ajudo, então, eu vou te apoiar, e aí eu aceitei esse convite dela, a gente foi procurar um partido, e o meu grande medo dentro de mim, essa é outra, mais uma importante, toda vez que você for passar de uma fase da sua vida para uma outra, gera medo, né? Sair da zona de conforto. E qual era meu medo? O meu medo não era ser candidato, o meu medo é como que a comunidade ia receber essa informação. Poxa, Igor, tudo que você fez até hoje era com interesse político, é um oportunista, novamente, né? Aquela, poxa, já quer virar político. Né, Igor? O julgamento. Professora, e essa questão, a política, ela está tão suja, não é? Ultimamente, ela está tão ruim por causa da politicagem, que parece que você entrar na política é uma coisa ruim. Você tá olha, escolhendo um mau caminho para a sua vida, né? Você vai se corromper, ou você já está com mal intenção antes mesmo de ganhar. Então, estava taxado nisso aí. Então, assim, o meu receio é essa virada de chave, como que eu ia comunicar para os meus seguidores essa intenção, como que seria essa comunicação, o que eu falaria para diminuir, minimizar esse impacto. Foi aí, então, que eu resolvi, mais uma vez, do jeito que eu sempre fiz, com a comunicação conversada. Então, eu abri diálogos para ver se era isso que o povo também gostaria, apesar de ter esse apoio, esse convite do partido, ter esse convite, então era o Dário, que me convidou também, que eu tinha o prefeito, ter o apoio da Neuza, que era a pessoa que eu iria apoiar, ou seja, a minha família apoiou eu, então eu tinha um apoio do meu núcleo, né, da minha bolha ali, de pessoas, mas, né, dos seguidores, do eleitor, eu tinha que validar esse apoio. Então, foi através da comunicação. Nada melhor do que você validar seus projetos com quem você, né, vai precisar. Então, abri live, falei, gente, e aí é o poder da comunicação, é como fala. Se eu abrisse uma live falando assim, gente, a partir de hoje, eu sou o candidato, pré-candidato e tal, poderia ser um choque. Então, aí eu fui fazendo assim, olha, gente, eu fui lá na UPA hoje e lá tá com problema. Como sempre, vocês já sabem. Eu não sei a escala. Eu não sei se quem está na escala está trabalhando. Quem pode saber isso é o vereador. Se eu fosse vereador, eu poderia ir lá agora, pedir a escala e ver se os médicos estão lá. E passar para vocês a realidade. Para vocês começarem a saber. Então, eu estou pensando em ser candidato a vereador. Por isso. Aí eu ia explicando o que o vereador pode fazer. Então, esse era um exemplo. Olha, isso aqui é uma corrupção, um sinal de uma obra ruim aqui no BRT. Não está bem feito, tá vendo aqui? Está trincado. Só que aí a gente vai falar para quem? Como que eu vou chegar no prefeito e mostrar para ele? Se eu fosse o vereador, eu teria acesso ao prefeito e a quem pudesse representar essa demanda. Então, estou querendo ser um candidato. Então, eu ia fazer de uma maneira que eles começassem a ele quer ser o candidato para poder fazer um pouquinho mais do que ele já faz. Eles têm dele, quer continuar a mesma linha, por isso que a professora Ana falou, ele é o vereador que está lá com o povo, ele está andando, ele não mudou. Porque era a minha proposta, continuar fazendo o que eu já fazia e poder ter alguns passos a mais, chegar onde eu não chegava. Tá? Então, eu fui explicando a necessidade e a importância de ter um representante do povo. Então, mas eu gostaria de ser... é isso, né, Igor?
A política é isso, ela nasceu para isso, né? Para representação do povo, a favor do povo, né? Eu acho que hoje, não só no Brasil, mas de uma certa forma, há uma deturpação dessa política. Por isso que hoje há tanta resistência em acreditar ou então em participar. Porque as pessoas, mesmo elas querendo, por exemplo, no seu caso, você também teve uma resistência a isso. Por quê? Porque a gente vê tanta coisa ruim que quem está a fim de fazer também se sente inseguro de ir, né? Então, meninada, preste bem atenção. O foco aqui principal é pessoas comuns. Eu, o Igor, Juliana, pessoas comuns podem se tornar extraordinário quando só se propõe a fazer aquilo que sabe fazer melhor. O Igor sabe brigar pela gente. Ponto. É isso que ele faz melhor. Ele estudou para isso, ele está se qualificando cada vez mais para isso, ele se informa para isso, ele vai buscar informação para isso. A Juliana é uma ótima gestora de escola. Se formou nisso, por isso que a escola dela tem proficiência, tem eficiência. O História de Sonhos tem 22 mil alunos. Por quê? Porque eu fui buscar conhecimento para poder assistir esses alunos. Eu não me tornei professor do dia para a noite. E nem tudo que aprendi na universidade faço uso dentro da sala de aula, porque na sala de aula o meu aluno também me ensina. Aprendi isso, na universidade ninguém ensina isso pra gente. Então, pessoas comuns podem se tornar extraordinárias. Igor, você pensava nisso lá atrás, 20 anos, o garoto da escola da família. Era isso que você desejava para o seu futuro? Não, não. Sinceramente, não era naquele momento, não era, né, eu não era muito até envolvido com as causas políticas, nunca então tinha ido na Câmara de Vereadores, acompanhar uma sessão, acompanhar uma votação de um projeto, não era um ativista político e nem até então gostava de acompanhar esse tipo de assunto. Realmente não nasci num berço onde meus pais tiveram essa cultura, minha família teve uma cultura de acompanhar política, a gente cresceu bem distante dessa realidade mesmo aqui, como a maioria na época. Hoje as redes sociais tornou tudo mais rápido, o povo consegue ter mais informações, né, de maneira mais rápida, mas eu não esperava, sinceramente, de um dia poder, inclusive uma campanha, importante dizer, uma votação muito expressiva, né, o segundo maior de uma cidade como Campinas, uma economia maior do que muitas capitais. Então, um processo político é muito difícil aqui. Para conseguir chegar em segundo, eu também não esperava conseguir tanto voto, assim, tanta consideração política, que é difícil, porque as pessoas confundem audiência, não é voto. Tem muita gente que tem audiência, mas não tem voto. Por quê? E aqui eu gostaria até de deixar uma vez uma palavra que chamou a atenção para mim. Foi do Papa João Paulo II, na época. Ele falou assim que a Igreja Católica, estava explicando, a Igreja Católica, ela perdeu muitos membros, né? Porque antigamente, lá atrás, o padre ele estava sempre mais junto com o povo, eles iam na casa do povo, depois foi perdendo essa cultura. Então, e aí a grande frase que eu quero deixar também é que o pastor, né? O padre, o pastor, ele tem que ter cheiro das ovelhas, né? Então é assim que por isso que você falou, quando eu cheguei lá na tribuna, eu cheguei com esse cheiro, né? Então, representante do povo que usa o postinho de saúde aqui da região, que usa a UPA aqui da região, que estudei aqui nas escolas da região, onde meus filhos estão estudando, a luta que nós tivemos para conseguir a vaga numa nave-mãe. Ou seja, no dia a dia, a gente chega com essa autoridade porque nós temos esse rastro, até mesmo aquilo que nós não passamos de dificuldade, mas nós acompanhamos a dificuldade do nosso próximo. Por exemplo, eu nunca tive um problema com moradia, né, que é um problema grande aqui da região, mas eu não tive esse problema com moradia porque eu acabei herdando a casa dos meus pais aí. Então, aí onde eu nasci, eu moro até hoje. Depois negociei lá com as minhas irmãs, a minha parte,
e acabei ficando com a casa. Então eu não tive esse problema de casa própria, que é um problema público grandioso no Brasil, né? Mas eu sei o que é esse problema, porque a maioria dos meus colegas, dos meus amigos, do povo que passa, me explica, fala comigo, né? Então eu sei desses problemas, até aqueles que nós não passamos, mas nós sabemos. Então essa frase também é importante. Você quer ser uma liderança num segmento, você tem que ter rastro nesse segmento. Não é rápido, né? Vocês são professoras e chega a diretora. Ninguém nasce diretor, ninguém nasce professor. Tem uma história aí, do mesmo jeito que eu estou construindo a minha história política, né, nesse mandato. Então eu fui buscar, eu ganhei a eleição, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular em outra faculdade de gestão pública, para mim ser um vereador melhor do que eu era o Igor eleito. O Igor eleito tem uma história, ele foi eleito por essa proposta, digamos assim. Mas como vereador, ele tem que ser melhor do que essa proposta. Ele tem que entender como a coisa pública funciona, né, para conseguir ser um vereador melhor. Então, eu acho que é isso, né? Toda essa questão de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento próprio. Eu não sei o que cada um aqui que está nos assistindo ou vai nos assistir mais tarde está pensando em ser, né? Eu acho que tem que começar a trabalhar isso, ainda que não tenha muito seguidor, né? Às vezes as pessoas, eu quero um canal de maquiagem, né? Mas, poxa, faça lá maquiagem para você mesmo, ainda que ninguém assista. No outro dia faça de novo, vai melhorando, vai inventando, poxa, eu vou fazer uma maquiagem diferente, e não sei, um exemplo. Mas faça, com o tempo, as coisas não é assim, ninguém começa, né, já nesse nível. Ninguém nasce grande, né? A gente nasce pequenininho e vai crescendo, né? A professora Ana, a professora Juliana, com essas histórias também maravilhosas, né? Pessoas comuns, mas importante dizer, né? Todo esse processo, que não é um processo fácil, não existe processo fácil, né? Processo fácil, olha, por exemplo, Igor, a minha vida hoje, mesmo sem participar de corrupção, posso olhar no olho de qualquer um e falar assim, eu estou na política, mas não sou envolvido em corrupção nenhuma. Mas a minha vida hoje já é melhor do que a de ontem. Para que querer crescer rápido, pessoalmente falando, não como um político, mas, poxa, a minha renda poderia ser, através da corrupção, bem maior. Mas para quê? Hoje minha vida já está melhor do que a de ontem. Hoje a minha vida é um canal de bênção para outras pessoas. E aos pouquinhos a gente vai construindo, né? Então essa mensagem é importante, porque vem as propostas. Todas as nossas áreas aqui, existe a corrupção política e a corrupção que está no nosso dia a dia. Um exemplo aqui, para finalizar essa fala, eu sempre digo, as canetas, por exemplo, você vai num banco, numa lotérica, sabe por que a caneta tem a cordinha lá? Porque o povo leva embora. Igor, impagável, volte sempre aberto espaço para você falar e para os seus. Juliana, obrigada por hoje. Até a próxima, Eu que agradeço. gente. Até mais, tchau. Tchau, professora Juliana. Um abraço. Tchau, foi um prazer, Igor, te conhecer. Assim, obrigada, Igor. Eu tenho a certeza que eu vou te conhecer pessoalmente também. E ela cozinha, Igor. Essa é a vantagem. Já está combinado, então. Um abraço, professora. Tchau. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!